Olá, gente linda desse canal lindo, com 3 dias seguidos de vídeo. Eu avisei por tanto tempo que até eu já não acreditava mais, tá bom? O 301 ainda não saiu da minha cabeça. Que gostoso foi esse capítulo, cara. Que capítulo gostoso, teve de tudo um pouco. E o capítulo 302, eu já tinha dado uma conversada sobre isso no finalzinho da análise do 301, mas tudo se indica pra vermos um capítulo focado no Nagi. Eu vou ser sincero com vocês, eu não esperava mais ver a cara do Nagi, sendo bem honesto mesmo. Eu tava com a expectativa de, pô, vamos ter 2 capítulos mais focados nos meninos que passaram. Provavelmente um dos capítulos ia focar mais na perspectiva do Isagi sobre o Nagi, que foi o que aconteceu, mas o outro provavelmente deveria focar um pouco mais na perspectiva do Ryo, já que passamos o 301 inteiro, né, com ele simplesmente sem ter eu acho que não tem nada do Ryo falando, né, no capítulo 301, só mostra o Ryo pensando um pouco. Então eu fiquei idealizando já antes do capítulo 301 que ia se seguir mais ou menos dessa maneira. Agora que temos o 301, cara, eu percebo que não, ok? Eu percebo que não. Com esse título do capítulo 302 sendo literalmente isso é o bastante, this is enough, isso é o bastante, basta, acabou-se, totalmente. Eu não vou traduzir aqui ao pé da letra, porque eu não sei traduzir ao pé da letra. Minha forma de traduzir em inglês é sempre essa. Eu entendo sempre o contexto que aquilo tá se inserindo e dou uma brasileirada do jeito que eu entendo, tá ligado? É isso que eu entendi aqui do título. Se você tiver alguma correção, fala aqui embaixo. Mas mesmo eu traduzindo errado, eu sei que o título do próximo capítulo tem a ver com o fim de um ciclo, tem a ver com alguém dizendo que não dá mais, chegou ao fim, isso é o bastante, bastou-se. E quem é que mais se sincroniza na situação atual da obra, se não o Nagi Seishiro, tá bom? Se não o Nagi Seishiro. Eu não quero dizer com isso que nós teremos um capítulo inteiro voltado apenas e somente para o Nagi. Como vimos já nesse capítulo 301, tivemos distintos núcleos sendo trabalhados. Eu espero até que a obra possa trabalhar isso mais vezes, porque se você consome aí o mangá do Nagi, né, a spin-off, inclusive ontem teve análise aí, caso você ainda não viu o capítulo 33, dá uma olhada, velho. Lá sempre foi trazida essa dinâmica separada, tá bom? Pra mim, pelo menos, consumindo o mangá do Nagi é bem normal você às vezes ver a perspectiva do Ryo e às vezes ver a perspectiva do Nagi dentro de um capítulo apenas, tá bom? Agora até nessa última saga, que é quando eles se separaram, literalmente, tá um num núcleo e outro no outro, nós estamos vendo isso acontecendo. Então eu pensava, por que o mangá principal não pode fazer isso também? Aconteceu no capítulo 301, mas isso não garante nada. Vamos esperar o 302 e aí nós podemos bater o martelo se veremos mais disso mesmo ou teremos só um foco exclusivo para a despedida do Nagi, que inclusive só tá acontecendo, para quem ainda não se informou, por causa que o volume que cobre esse encerramento da Liga Neguista não se encerrou, ok? O volume, eu acho que tá cobrindo, se eu não me engano, do capítulo 290 e pouquinho, 93, 94, até o capítulo 303, ou seja, para se encerrar esse volume que vai ter na capa o Buratsuta, ainda falta 2 capítulos. Esse é um deles e ainda tem mais um que provavelmente vai ser o de abertura para a nova saga. Claro que nós já sabemos que vai ter um arco antes disso. Eu vou fazer um vídeo nessa semana para nós conversarmos mais sobre esse arco de treinamento, mas eu acho que fica claro que deve ter um foco no Buratsuta no finalzinho. Nas previsões do 303 devemos falar mais sobre isso, mas agora no 302 é para vermos realmente a perspectiva do Nagi. Eu acho que dá pra se dizer que é uma construção dele pra fazer esse meio que pré-arco do seu futuro na obra, tá bom? Todo mundo tá meio, assim, teorizando sobre pra onde vamos a partir daqui. Eu sei que lá no fundo, geral sabe que o Nagi ainda vai voltar de alguma forma, mas todo mundo tá meio na dúvida. Pô, ele vai pro Manshine? A oferta foi do Manshine, a que ele recebeu realmente? Ou foi outro time, já que o Manshine não queria mais e tirou a oferta dele da jogada? Ou será que funciona de maneira diferente pro
os jogadores eliminados, porque é até estranho, né? Os garotos são eliminados e em vez de eles terem algum tipo de discussão sobre os contratos que eles receberam, eles estão voltando direto pra casa, tá bom? O que aconteceu quando eles foram eliminados? Eles só passaram no portão ali dos eliminados, pegaram suas coisas e vieram pra casa diretamente, não teve nem, sei lá, uma discussãozinha, não teve nenhum tema sendo trazido, ó, a partir de agora vocês estão fora do projeto, mas é esse o passo a passo que vocês devem fazer com relação aos clubes que deram valores pra vocês, tá bom? Sobre os contratos e etc. Não teve nenhuma espécie de guia, os meninos só foram chutados de dentro das instalações e agora é meio que se vire, você escolhe o que você quer pro seu futuro, nós não ligamos mais pra você. Eu estranhei, nós não temos nenhuma informação sobre isso, sim, mas eu não vou mentir que eu não esperava mais, eu pensei que já tinha passado o tempo, só que não. Nesse capítulo 302 nós temos espaço pra isso. Eu acho que o capítulo vai inicialmente trazer muito mais essa introspecção do Nagi, eu acho que faltou também muito disso, mas eu entendo que não tenha sido trazido ali no final, quando ele tava saindo, porque não tinha tempo para os autores conseguirem entregar todo esse vislumbre do que o Nagi tava achando daquela situação e ainda assim fazer a saída, a despedida dele. Então eu compreendo, teve a despedida ali, um momento mais pra geral ver ele saindo do projeto, e agora nós temos um momento mais específico para entendermos quais são os sentimentos dele com relação a isso. Agora a cabeça já esfriou, nós podemos ter a perspectiva do Nagi de uma maneira mais fria, dá pra se dizer dessa forma, né? Quando nós estamos, por exemplo, eu vou trazer só um exemplo, eu sei que a galera já enjoou de eu fazer exemplo aqui com relacionamento, mas vamos dizer que você tem um relacionamento com a boyzinha e vocês terminam por causa de uma discussão. No momento ali da briga, pô, tá discutindo boca a boca, bate e vem palavra que talvez você nem queria dizer, tá quente, ok. Quando você chega em casa, passou um dia, passou dois, esfria, tu consegue raciocinar, pô, eu agi, vamos dizer assim, um pouco exagerado, eu tava errado, ou coisa desse tipo. Acho que vai acontecer essa mesma situação. Esfriou agora a cabeça do Nagi, o Nagi vai poder ponderar de maneira clara o que ele quer pra si. Ele foi o primeiro jogador realmente incrível que conquistou alguma fama no Blue Lock a ser despejado. Qual é o significado que tem pra obra, pra si próprio isso? Porque não é como se o Nagi tenha sido simplesmente excluído da face da terra e ele não pode mais ser jogador de futebol. Isso era, se eu não me engano, né? Algo que só era impossível pros garotos que foram eliminados no começo. O Ego diz, né? Não pode mais participar da seleção japonesa quem foi eliminado do projeto Blue Lock. Só que eu não sei exatamente se até agora isso conta ou não. Nada disso foi dito, né? Tem coisas a serem esclarecidas. Então eu acho que depois do Nagi, vamos dizer assim, reestabelecer o que ele quer pra si, pô, vamos dizer, o Nagi aqui nesse capítulo 302 vai se ver no futuro, vendo os garotos tendo se tornado gigantescos e ele vai simplesmente ter deixado de lado, vai ter abandonado o futebol. Eu acho necessário esse capítulo 302 para nós podermos ver como é que ele enxerga aquela fala que o Isagi disse: não desista do futebol. Ficou faltando isso, tá bom? E eu acho importante vermos de uma vez por todas esse estabelecimento das ideias dele para com o seu futuro. Se for para ele continuar, se for para ele sair, se for para ele desistir, independente de qual seja a sua escolha, é importante que isso seja mostrado antes de virarmos a página, antes de seguirmos de uma vez por todas com foco para a Copa do Mundo Sub-20, que simplesmente eu acho que é uma saga tão grande e tão esperada pela fandom como toda, que ninguém vai estar querendo saber mais do Nagi, tá bom? Estabelece agora, nós vamos saber o que esperar do futuro dele e seguimos em frente, tá bom? O que eu acredito que vai acontecer, gente, não leva a mal, tá bom? Não leva a mal. Esse título do capítulo tá aí só pra enganar nós, ok? Pode ser que os autores queiram dar uma enganadinha assim, mas no final das contas eu acredito que o capítulo vai seguir realmente nessa dinâmica de autorreflexão, o Nagi tendo os seus sentimentos acertados com relação ao que ele quer pro seu futuro, e no finalzinho ele acerta de uma vez, ele recebe talvez uma mensagem, ele talvez vá falar com um time que escolheu ele, talvez nós vejamos até o iniciozinho desse arco, a pontezinha sendo criada. Pô, Nagi
Nag indo para o clube que escolheu ele. Ia ser super interessante. Não leva mal, tá bom? Nada melhor do que começar o arco mundial já meio que mostrando o primeiro jogador a se encaminhar para isso, tá bom? O arco profissional tá muito próximo, então o Nag deve ser sim o primeiro dos meninos aí para o clube profissional, pelo menos para a base do clube. Vamos ver isso acontecendo. Minhas expectativas estão ao redor disso para esse capítulo. Manda aqui embaixo o que vocês esperam. Vocês acham que terão outros núcleos dentro desse mesmo capítulo? Por causa que eu tô meio que com um pressentimento que dentro do capítulo 302 e o 303 veremos o presidente da PIFA e também o Buratssuta, tá bom? Talvez não seja esse, o 302 não seja o principal capítulo sobre isso, mas pode ser que ele já seja o de abertura. Pra o que, Taigo? O que você tá visualizando? Eu vou explicar. Cara, imagina se o capítulo 302 serve como ponte pro 303, pelo menos no finalzinho, pra termos essa conjectura de um dos maiores segredos da obra que nós não sabemos até agora, que é o que o Ego e o Buratssuta combinaram, tá bom? Tem um capítulo, acho que foi no início da partida do PXG, se eu não me engano, mas eles fizeram algum tipo de acordo sobre o Blue Lock que não ficou claro pra nós em que direção era esse acordo. E se for na direção dos jogadores eliminados, tá bom? E se o presidente da PIFA aparecer agora que Blue Lock tá dando lucro pra caralho, ele não vai ficar parado, já ficou meio na cara com a abertura, com a apresentação dele pra nós, né? Pra dentro da obra. Então, eu acho que sim, tem grandes possibilidades de a ponte já ser feita no finalzinho desse capítulo e seguirmos realmente com essa sequência, tá bom? Autorreflexão, panorama aberto pro próximo arco, ponte pro próximo capítulo e aí seguimos no próximo capítulo, provavelmente para um capítulo inteiro sobre finanças, sobre a parte mais obscura do futebol, sobre como as coisas são movimentadas por trás do projeto até, porque não parece meio estranho se você parar pra pensar o quanto, vamos dizer assim, os meninos se tornaram populares de uma hora pra outra? Ok, é um serviço de streaming, deve ser interessante realmente assistir, mas teve uma injeção, tá bom? E eu não acho que essa injeção de popularidade que eles receberam veio de graça. Vai ter um custo lá na frente sim, pelos meninos se tornarem tão populares. Talvez alguns tenham que se tornar marionetes. E eu digo isso porque, de certa forma, isso é comum no futebol, mas eu acho que a melhor maneira de você pegar algo pra se basear isso nos dias atuais seria o mundo do K-pop ou o mundo dos doramas coreanos. Tem muita gente nessas duas indústrias que você pegar aí pra se basear, que vivem das suas imagens, mas vamos dizer assim, elas não cresceram naturalmente. Precisou-se ali de uma injeção de popularidade para fazer esses atores, para fazer esses cantores se tornarem quem são. E quem tá por trás disso não vai fazer isso de graça. Eu tô me baseando mais em cantor e ator porque eu acho que fica mais claro o exemplo. Agora, aqui no mundo do futebol, isso ocorre, mas eu acredito que de uma maneira um pouco diferente. Eu só me baseei com essas outras duas indústrias porque elas estão diretamente correlacionadas à situação atual do Blue Lock. Se você parar pra olhar o Blue Lock agora, é muito mais mídia, né? Que os garotos estão recebendo. O futebol, ok, existe, é a parte importante 100%, mas nós não vimos essa parte por trás. Quem tá fazendo essa injeção, eu acredito que sim, teremos o desenvolvimento disso. Eu espero muito entender qual é a logística usada pelo Ego, pelo Buratssuta e pelo presidente da PIFA pra fazer o que tá acontecendo no mundo da obra acontecer dessa maneira, ok? Espero vocês aqui pra mais um vídeo amanhã. E cara, tá legal, velho. Tá legal acompanhar Blue Lock, na moral. Que meses abençoados nós teremos de agora em diante na obra. Eu acho que pelo menos os próximos 30 capítulos da obra não tem chance de serem abaixo de uma nota 8 pra nota 9, tá bom? Não tem como ter um capítulo pra você ler e dizer, né? A não ser que você também já esteja ansioso demais pra Copa do Mundo Sub-20. Aí tu talvez não goste de acompanhar esse pré-arco, mas eu tô muito na expectativa e
Cara, eu só vou dar um spoiler do que eu acho que vai acontecer nesse arco pré-copa. 11v11 com várias dinâmicas e reações químicas. Esperem o vídeo essa semana. Pô, eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo, na moral. Tamo junto, valeu, falou e... Cut!